Olá, quero falar com você um pouquinho sobre um versículo na Palavra de Deus que muito me chama a atenção. É o versículo que Paulo escreveu aos Filipenses. No Paulo ele fala sobre uma necessidade que nós temos que manter. Paulo fala em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu fico muito intrigado com esse texto sempre que leio, sabe? Pensando como manter a alegria. Como manter essa alegria nesses dias tão difíceis que nós estamos passando? Eu não sei se você já se perguntou como que Paulo conseguia manter-se alegre todo o tempo. Já perguntou como que isso é possível? Como de fato a pessoa pode estar alegre sempre? Confesso para você que nesses últimos dias, principalmente desta pandemia, em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, eu tenho me perguntado muito como manter a alegria. Às vezes eu tenho meus momentos de desânimo, de tristeza, por tantas coisas ruins que nós vemos acontecendo. E como manter a alegria? Essa tem sido alvo dos meus pensamentos nos últimos dias. Como nós podemos manter sempre alegres? Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz, alegrai-vos sempre. E ele volta a falar, alegrai-vos. Interessante, Paulo, como que ele podia se alegrar estando preso. Ele escreve isso aqui preso, sem dever, sem ter feito nada de errado. Como que eu e você poderíamos nos alegrar sempre, vendo tantas pessoas sofrendo, vendo uma situação tão difícil como essa que nós estamos vivendo? Quando a gente lê a carta de Filipenses toda, Paulo, ele diz, alegrar sempre. Como que ele podia se alegrar? Aí nós encontramos, quando nós lemos ali a carta de Filipenses, mesmo com o coração às vezes entristecido pelas circunstâncias, Paulo podia se alegrar porque ele encontrava motivos maiores para se alegrar do que de tristezas momentâneas que ele estivesse vivendo. E é isso que eu quero compartilhar com você um pouquinho. Sabe, Paulo, o apóstolo Paulo, ele não se permitia ficar olhando para os problemas terrenos. Paulo não se permitia ficar olhando para as circunstâncias que ele estava passando. Mas ele fixava os seus olhos no que era eterno. Então, ele não estava olhando se ele estava preso injustamente. Ele não estava olhando no sofrimento que ele passava naquele momento. Ele olhava para o que tinha de valor eterno. Então, enquanto ele estava preso, ele glorificou a Deus por poder pregar para os outros presos, para os carcereiros. Quando ele estava sendo açoitado, ele louvou a Deus por saber que aquilo era um testemunho de fé para o povo. E aí vai. Você vai lendo, você vai descobrindo esses detalhes na história, na narrativa da vida do apóstolo Paulo. Então, meu querido, o que eu quero compartilhar aqui com você nesse momento é algo muito simples. O que nós precisamos fazer é olhar para o lugar certo. E aí tudo muda. É olhar para as coisas certas, tendo a visão correta de todo o fato que nós estamos vivendo. Isso é como olhar. A forma de entender a situação que nós passamos. Quando Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 9, 10, a parte final do verso 9, tem uma tradução que retrata esse texto da seguinte forma: vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não somos mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada, no entanto temos tudo. Eu achei essa tradução muito oportuna para esse pensamento que eu quero compartilhar com você.
questão toda está na forma que a gente olha a situação. Sempre a gente pode olhar a situação de dois ângulos, de duas formas. Esse momento que nós estamos vivendo, você pode viver ele, passar ele de duas formas. Você pode enfrentar essa quarentena chorando, reclamando, murmurando, ou você pode passar essa quarentena louvando a Deus, agradecendo a Deus e desfrutando dos cuidados desse Deus que está no controle de todas as coisas. Eu não sei se você consegue ver nesse texto de Paulo aqui, de Coríntios que eu li, as mesmas coisas que eu vi. Eu louvo a Deus pela sua palavra, que sempre se renova. Paulo, ele traz aqui nesse relato, eu vou ler novamente, ouça comigo. 2 Coríntios 6, 9 e 10. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não somos mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada, mas no entanto temos tudo. Sabe? Paulo, nesse texto, ele se entristecia. Ele era humano, ele era ser humano, como todos nós. Mas a dor da tristeza nunca o consumia. Por quê? Porque ele sempre olhava para o que era eterno. Ele sempre olhava para as coisas de valor eterno. Não tenho nada material, ok. Mas tenho tudo em Deus. Está entendendo? É você saber que nós não nos limitamos a isso. Nós temos um Deus que tem promessas eternas. Então, eu estou mal agora, ok. Mas o meu sofrimento produz uma glória eterna, que pesa mais do que a angústia terrena. Você consegue entender isso? A vida está difícil? Sim. Mas eu me alegro por sofrer em nome de Cristo. Eu sou um privilegiado, Paulo podia estar dizendo assim, em participar dos seus sofrimentos. Paulo retrata isso nas suas cartas. Meu querido, quando nós seguimos a vida com os nossos olhos fixados nas coisas aqui da terra, olhando somente para o presente, para o que nós estamos vivendo agora, nós vamos entrar numa amargura, numa tristeza, numa depressão sem medida. Quando nós passamos os nossos dias apenas encarando os problemas, as situações, nós vamos nos deprimir. Nós não vamos conseguir ter alegria. Nós não vamos conseguir ter paz, ter esperança. A gente vai entrar na onda desse sofrimento generalizado que nós estamos vivendo. Mas quando nós fixamos os nossos olhos naquilo que é eterno, quando nós tiramos os nossos olhos do que é passageiro e fixamos no que é eterno, no que não se vê naturalmente, quando olhamos para cima, para o autor e consumador da nossa fé, nós entendemos que recebemos de Deus muito mais do que merecíamos. Sabe, nós recebemos e temos recebido de Deus muito mais do que nós merecemos. E aí quando nós entendemos isso, todo o resto não significa nada. E é mais ou menos isso que Paulo fala. Paulo fala, tudo isso aqui que eu estou vivendo não quer dizer nada. Tem coisa muito melhor para mim. Eu posso desfrutar de um cuidado de um Deus muito maior, coisas sem medidas. Eu quero muito que você entenda isso nessa noite. Essa palavra hoje é para você que talvez está focado e tão preocupado com os problemas, com a circunstância que nós estamos vivendo. Olhe para cima, contemple o nosso Deus, que tem um plano maravilhoso para a vida daquele que confia nele, que descansa nele. Nós temos algo muito maior. Filipenses 3,16, Paulo diz assim, contudo devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. É uma verdade muito, muito forte isso. Se nós vivermos de forma coerente com o presente que já recebemos do Pai, nós não teremos que nos afundar nas tristezas deste momento presente que nós passamos. E então eu vou conseguir ter alegria o tempo todo. Às vezes me entristecendo, como Paulo escreveu,
porque somos humanos. Às vezes, como eu disse aqui uma vez, alguém veio falar comigo se sentindo mal, falando: Paulo, eu sou um cristão, eu tenho Cristo na minha vida, mas às vezes eu tenho medo. Eu falei: isso é normal, o medo parece. Mas eu não posso ser prisioneiro do medo. Eu não posso viver sem alegria, sem paz, sem esperança, porque tudo que está proposto para nós em Cristo Jesus é muito maior do que o medo, do que as preocupações, do que as dores do tempo presente. Então eu quero convidar você, que está aí do outro lado, que sempre me acompanha, a voltar os seus olhos para o que é eterno. Eu quero convidar você a voltar os seus olhos para Cristo, a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Volte os seus olhos para aquele Deus que já fez tanto por nós, que já nos perdoa os pecados, que nos dá vida eterna, que nos garante um amanhã. Aquele Deus que prometeu estar conosco todos os dias, todos os momentos. Aquele Deus que não prometeu nos livrar dos momentos difíceis, mas prometeu estar conosco no meio dos momentos difíceis. Paulo podia ser preso, mas ele tinha a plena convicção de que Deus estaria com ele ali na cadeia. Paulo sofria, mas ele sabia que Deus estava com ele. Ele tinha uma plena convicção de que nada daquilo que acontecia com ele fugia da permissão de Deus. E tudo isso fazia com que ele vivesse alegre. Eu quero convidar você a começar a enxergar todos os benefícios de Deus em meio à dor. Nós não temos motivos para viver reclamando. Nós não temos motivos para perder a alegria. Deus tem algo tão maravilhoso para nós. Deus já tem feito coisas grandiosas para nós. Então você pode até olhar agora ao seu redor e ver muitas coisas que entristecem o coração. Pode até olhar ao seu redor e ver situações difíceis que nós estamos inseridos nela. Mas nós precisamos olhar aquilo que Cristo já fez por nós. Nós precisamos contemplar o cuidado dele para conosco. E é por isso que a Bíblia nos diz, Paulo escreve: olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Alegre sempre. Experimente essa alegria no Senhor. É uma alegria de descansar que Deus está cuidando de todas as coisas. Alegrai-vos sempre no Senhor. Meu querido, não perca a sua alegria. Não deixe que esses dias de pandemia venha roubar a sua alegria. Conheça mais sobre Deus. Aproveite esses dias para você ter um relacionamento maior com Deus. Talvez você ainda não tenha como seu Senhor, como seu Salvador. Procure tê-lo assim. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Confesse seus pecados a Ele, receba-o na sua vida. Sabe, fale com Deus. O nosso Deus quer ser um Deus de relacionamento. Olha como Ele se apresenta na Bíblia. Ele quer ser o nosso Pai. Ele quer ser o nosso bom pastor. Ele quer ser aquele que cuida, que zela, que está presente. Ele quer ter comunhão conosco. O problema é que o nosso pecado faz essa separação entre nós e Deus. Mas quando eu confesso os meus pecados a Ele, e esses pecados são perdoados, eu tenho um relacionamento com Deus. Então eu não preciso mais ter alegria. Eu posso viver em paz, alegre, desfrutando essa paz que o próprio apóstolo Paulo nos diz, uma paz que excede todo o entendimento, que vai além do que nós podemos entender. E nós experimentamos isso quando nós colocamos diante dele todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, tudo aquilo que nos preocupa, toda a nossa ansiedade, eu deixo com ele. E então eu recebo essa paz que excede todo o entendimento. Eu posso me alegrar no fato de saber que Deus está cuidando da minha vida em cada detalhe. Deus está olhando a minha vida a cada momento. Nada vai acontecer comigo se Deus não permitir. E se Ele permitir, Ele vai estar comigo em todos os momentos. Entenda isso. Se você confia nele como seu Deus, como seu Senhor, como seu Salvador, nada vai acontecer com você sem Ele permitir. Nada te toca, nada te alcança. E se acontecer, Ele vai estar conosco.
Ele prometeu estar conosco todos os dias. Mas nos dias ruins também. Ele pode não permitir, Ele pode não impedir de nós passarmos por momentos difíceis, mas Ele vai estar conosco lá no meio. Lembra na Bíblia quantas ocasiões, quantos servos do Senhor? Sabe, por exemplo, Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas estava com ele lá na cova dos leões, impedindo que os leões o atacassem. Deus não impediu que os amigos de Daniel fossem lançados na fornalha de fogo, mas estava lá com eles, impedindo que o fogo os consumisse. Sabe, Deus não impediu que o próprio apóstolo Paulo aqui fosse preso, mas o Senhor estava ali confortando o coração de Paulo. Enfim, às vezes nós podemos passar momentos difíceis, mas isso não tira a presença do Senhor conosco. E se Ele está comigo, eu não tenho que temer, eu tenho que me alegrar, sabendo que muito mais coisas Deus tem feito. Quantas bênçãos o Senhor tem me dado. Em todas as circunstâncias, nós podemos enxergar os dois lados. Nós podemos ter um coração agradecido a Deus, reconhecendo o seu cuidado, ou uma vida de murmuração, de reclamação. Às vezes nós só olhamos o que não temos, às vezes nós só olhamos o que perdemos, às vezes só olhamos os sofrimentos. Nós precisamos olhar quantas coisas Deus tem feito por nós. Eu vi recentemente uma pessoa fazendo uma postagem e ela escreveu assim: quantas coisas esse vírus tirou de nós? E aí várias pessoas começaram a escrever coisas que tiraram, que perderam nesse período, coisas que não têm, que não vão conseguir fazer. E alguém disse assim: mas quantas coisas também nós ganhamos nesse período? E é verdade. Você pode passar essa pandemia só reclamando de tudo de ruim que você não conseguiu realizar, que você perdeu, que atrapalhou. Mas quantas coisas mais Deus nos trouxe nesse período? Quantos momentos de reflexão, quanto momento de comunhão com a nossa família. Quantas vezes temos visto o poder de Deus sobre nós, nos acalmando, nos dando forças. Enfim, nós podemos atravessar esse período alegres, louvando a Deus e agradecido a Ele por tudo, ou podemos passar esse período somente vendo o que não temos, o que de ruim está acontecendo. Enfim, tudo depende de onde estão os nossos olhos. Tudo depende do que nós conseguimos ver. Uma vez eu ouvi uma história de dois homens que estavam presos em uma cela. E eles estavam em uma cela muito pequena, apenas com uma pequena janelinha no alto, muito pequenininho, aonde se passava apenas alguns raios de sol e eles conseguiam ter uma pequena visão do céu. E um daqueles presos lamentava que ali era uma cela fria, mofada, mal cheirosa, sombria, e ele não conseguia ver nada de bom ali. O outro preso, estando no mesmo lugar, ele conseguia ver o azul do céu, um pássaro que passava no sinal daquela janela, o sol que passava por ali, algumas estrelas que ele conseguia avistar por aquela pequena janela. E o que isso tem a ver conosco? Tem a ver que tudo depende do que nós estamos vendo, do nosso ponto de vista. Se nós olharmos para esta pandemia, para o que nós estamos passando, da ótica de um Deus que está no controle, guardando, reinando soberano, cumprindo os seus propósitos, sabendo o que está fazendo, e nós nos colocamos nas mãos dele, descansando nesses cuidados, nós vamos passar esses dias muito melhor, em paz, em alegria, descansando nos cuidados dele. Mas se nós quisermos passar esses dias apenas lamentando, reclamando, murmurando pelo que nós não temos, pelo que não conseguimos, pelo que não está sendo feito, nós vamos passar esses dias com muita amargura, tristeza e pesar nos nossos corações. E aí Paulo nos diz, nesse texto que nós lemos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu quero convidar você a experimentar esta alegria. Não importa o que você esteja passando. Lembre-se, Deus está no controle, Deus está cuidando. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós temos uma esperança de vida eterna. Nós temos uma certeza de que tudo está no controle dele, que ele tem um plano soberano para a vida do homem e da mulher que confia nele. Descanse o seu coração, não perca o seu sono.
Não viva chorando, murmurando. Alegre-se sempre no Senhor. Quando a tristeza, o medo bater, lembre-se do Deus que está no controle da sua vida. Lembre-se que Deus sabe o que está fazendo e está fazendo o melhor. E eu volto a falar o que já disse várias vezes aqui. Em 2020 nós estamos exatamente onde Deus planejou que nós estivéssemos. Nós não estamos fora do que Deus planejou, não. Nós iniciamos esse ano com oração. Nós iniciamos esse ano entregando ele todo nas mãos do Senhor. Que a vontade do Senhor fosse feita, que nós possamos passar esse ano na direção do Senhor. E aqui estamos nós. Eu tenho certeza que nós estamos aonde nós deveríamos estar. O Senhor sabe o que está fazendo. Nós não estamos perdendo nada. Nada está sendo perdido. Não, nós estamos no centro da vontade do Senhor. E se eu estou no centro da vontade do Senhor, eu posso ter certeza. Todas as coisas cooperam para o bem. E se tudo coopera para o bem, eu posso viver alegre, mesmo no meio dessa situação tão desagradável aos nossos olhos terrenos. Mas tire os seus olhos daqui, volte os seus olhos para Deus, entenda como Ele é bom, como Ele tem cuidado de você e descanse o seu coração. Tenha paz em meio a tudo isso. Desfrute a doce paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida.